Fala pessoal, Gustavo Viana com vocês mais uma vez do canal Quebrando a Banca, e no vídeo de hoje eu quero propor um bate-papo entre nós para falarmos sobre a disciplina de organizar as nossas contas, de organizar o nosso dinheiro. A gente fala muito sobre investimento aqui no canal, mas é impossível você investir o seu dinheiro se nem está sobrando dinheiro para você. Ou se está sobrando, às vezes está sobrando pouco dinheiro e isso te deixa inseguro de investir, afinal de contas está sobrando muito pouco, você acha que você pode precisar daquele dinheiro a qualquer momento. Então, em primeiro lugar, você tem que ter disciplina. Mas para você ter disciplina com o dinheiro, a gente está sempre falando, para todo lado que você ouve falar que precisa de ter disciplina. Disciplina com a comida para você não engordar, disciplina com o seu dinheiro para você não ficar sem dinheiro, disciplina no seu trabalho para você ter um rendimento legal e poder ser promovido e fazer uma carreira bacana. Disciplina, disciplina, disciplina é tudo. Essa palavra está na moda aí nos últimos anos. Mas é verdade, realmente a gente precisa ter disciplina. Agora, como que você desenvolve essa disciplina? A primeira coisa que você tem que entender quando o assunto é dinheiro ou qualquer outra área, mas aqui nós estamos falando sobre dinheiro, a primeira coisa que você precisa ter é uma meta. Se você não tem uma meta, você nunca vai ter disciplina com o seu dinheiro. Aliás, você nunca vai ter disciplina em área nenhuma da sua vida. A meta está presente em todas as áreas da nossa vida. A meta ela é um destino, ela é a vontade de chegar. Bom, não a vontade, a meta ela é necessariamente o destino, é onde você quer chegar com aquele propósito. Se você está guardando dinheiro, qual que é o seu objetivo com guardar aquele dinheiro? Em Alice no País das Maravilhas, o gato misterioso que está sempre aparecendo para Alice, em determinado momento ele diz para ela, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer coisa serve se você não tem uma meta. Se você não quer guardar dinheiro, se você não tem um propósito, qualquer coisa vai servir. Se você guarda ou se não guarda, tá bom. Se você não tem uma meta de manter um percentual de gordura baixo ou de repente ter um físico mais sarado, se você não tem essa meta, então qualquer coisa serve. Ou a sua meta de repente é só perder peso. Se você não tem meta nenhuma relacionada à sua saúde, tanto faz se você vai comer um prato saudável ou vai comer um sanduíche bem gorduroso e beber refrigerante. Tanto faz, você não tem uma meta. Então a primeira coisa que você precisa entender antes de querer ter disciplina, antes de você querer, porque a disciplina exige esforço, exige dedicação, exige talvez alguns sacrifícios, talvez não, certamente exige sacrifícios. Agora, tudo isso é possível de qualquer pessoa conseguir. Só que você não consegue exercer isso quando você não tem uma meta, porque essa meta ela vai te ajudar a ter uma visão clara daquilo que você quer. E a meta está presente, como eu disse, em várias áreas da nossa vida. Se você quer, por exemplo, ter um diploma, se você quer concluir o seu curso de graduação, então é bem provável que você tenha que frequentar algumas aulas chatas, alguns professores chatos, algumas matérias que você provavelmente acha que não vai servir para nada e às vezes não vai servir mesmo para nada. Mas aquilo faz parte de um processo. Então você fica ali assistindo aula, fica lá 4 anos, 5 anos, 6, 7, sei lá quantos anos você ficou na faculdade ou quantos anos vai ficar, se é que essa é a sua meta, né? Mas se você tem o objetivo de ter o diploma, você precisa passar por aquilo. Agora, você se dispõe a passar por aquilo porque você sabe que lá no final existe um prêmio chamado diploma que está te aguardando. E esse prêmio chamado diploma vai te permitir conquistar, por exemplo, uma vida melhor. De repente, o seu sonho é exercer aquela profissão que você está estudando, ou aquela profissão vai te trazer uma condição financeira melhor, vai te trazer uma condição de vida melhor, enfim, são vários os motivos. Mas fato é que você não frequenta uma aula por frequentar. Se aquela aula é chata, se aquele professor é chato, se aquilo que ele está falando não faz o menor sentido, você não vai ficar assistindo aquela aula só por assistir. Você só se permite, você só faz o esforço e o sacrifício de passar por aquilo ali, porque você sabe que aquilo ali é parte de um processo. Portanto, a sua meta nesse exemplo é ter o diploma. E para ter o diploma, você precisa ter o quê? Disciplina para frequentar as aulas. Se você começar a matar todas as aulas, eventualmente você vai ser reprovado por frequência, né? O famoso tomou pau por frequência. E isso acontece. Então você tem que ir na aula, você tem que passar por aquilo ali. Isso é parte de um processo. Da mesma forma, se a sua meta é perder peso, você vai ter que fazer o sacrifício de comer de uma forma mais saudável e fazer exercício físico. Porque essa combinação todo mundo sabe que resulta na perda de peso. Eventualmente você talvez vai ter que consultar com um nutricionista, vai ter que contratar um personal trainer para te ajudar a treinar melhor, enfim. Mas qual que é a sua meta? É perder peso. E para isso você precisa ter disciplina para treinar bem e comer bem.
E isso, você só faz isso se a sua meta é perder peso. Ninguém entra na academia porque quer passar tempo. Ninguém começa a querer se alimentar saudável à toa. Todo mundo quer se alimentar de forma saudável porque quer se sentir bem. Quer ter um baixo teor de gordura, quer ter um baixo colesterol, não quer ter a glicose alta, quer ficar fisicamente, quer ficar bem, se olhar no espelho e se sentir bem, esse tipo de coisa. Se você não tem esses objetivos, para que você está comendo bem e indo na academia? Não é verdade? Às vezes você não tem isso claro na sua mente, mas essa meta está lá em algum lugar. Então na faculdade ela existe, na alimentação ela existe. Quando o assunto é dinheiro, você precisa ter também uma disciplina. E essa disciplina, ela só é possível se você tiver uma meta. Agora, você traça meta para poder perder peso, você traça meta para poder entrar na faculdade, você se quer tirar a carteira, você tem que assistir às aulas de autoescola, tem que fazer aulas na rua, tem que dirigir. Tudo isso você faz, mas quando o assunto é dinheiro, você não tem nenhuma meta. Você está ali totalmente desorganizado, gastando desenfreado, não sabe quanto que sobra todo mês, não sabe nem se sobra, ou às vezes realmente não sobra dinheiro. E como que você faz? Você primeiro traça a meta e depois você exerce a disciplina para poder conquistar, para poder atingir aquela meta. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. O nosso assunto aqui no canal é sempre investimento, dinheiro, finanças, etc. E hoje eu quero te dar algumas dicas de como que você pode traçar de forma eficiente uma meta que você vá conseguir cumprir. Como que você traça uma meta? Então eu vou dar algumas dicas aqui que algumas coisas podem ser óbvias, outras nem tanto, mas é fato que se você compilar tudo isso que eu estou dizendo e puser em prática, você vai conseguir exercer a disciplina de uma forma mais natural. Esse é o meu objetivo, é te ajudar a fazer isso aí de uma forma mais natural, porque guardar dinheiro para uns é fácil, para outros nem tanto, mas é possível que todos consigam fazer isso, é possível. Agora, se você não tem a primeira coisa que eu estou dizendo aqui o tempo inteiro, que é a meta, você não consegue, portanto, exercer a disciplina, e se você não tem essa disciplina, aí é fato, não vai sobrar dinheiro mesmo, não vai sobrar. E aí, ter uma meta, a primeira coisa que nós vamos discutir é o seguinte: ter uma meta te ajuda a evitar armadilhas, porque uma vez que você começa a fazer sobrar dinheiro na sua carteira, na sua conta todo mês, começa a aparecer um monte de oportunidade de compra, e todas elas imperdíveis, é impressionante. Começou a sobrar dinheiro, começa a pintar um tênis show de bola numa promoção espetacular, começa a pintar um telefone que você queria, ou que você não precisava, mas o telefone é melhor do que o que você tem hoje, começa a pintar um relógio diferente, começa a pintar uma camisa, um pacote, um kit de camisas ali que você talvez não precisava, mas a oportunidade é muito boa, porque você sabe que aquela marca é boa e o preço está abaixo do preço que geralmente é vendido. Começou a sobrar dinheiro na sua carteira e na sua conta, é fato, esse tipo de coisa vai aparecer, essas armadilhas vão aparecer. Agora, uma coisa, pessoal, é quando você precisa de um item, vai lá e compra. Você precisava de uma blusa porque você precisava, sei lá por quê, você precisava da blusa. E aí você vai lá e compra aquela blusa. Isso não é cair na armadilha, isso você precisava. Eventualmente você vai ter que comprar alguma coisa. Você vai ter que comprar uma blusa nova, uma calça nova, de repente você vai ter que trocar de telefone, comprar um computador melhor, isso tudo faz parte da vida. Mas isso não é necessariamente cair na armadilha. A armadilha é quando você não precisa daquele item, e muito do que a gente compra no dia a dia a gente não precisa. E aí você não precisa, mas de repente, porque o preço tá legal, você compra. Isso sim é uma armadilha. Agora, se você não tem grana, você às vezes passa batido naquela oportunidade. Mas se a grana tá lá na sua conta, aquela voz fica no seu ouvido: você tem dinheiro para comprar, você tem dinheiro para comprar. Você tem limite no seu cartão de crédito, seu cartão, você pagou a fatura, o limite melhorou agora. Então você vai lá e faz o quê? Compra. Aí sim você caiu numa armadilha. E armadilha, pessoal, é quando você gasta sem necessidade. Agora, gasto e investimento são coisas distintas também. Uma coisa é você, por exemplo, comprar um livro porque você quer aprender sobre um tema novo. Aí você compra um livro e lê e começa a estudar aquele assunto que tem naquele livro. Você compra outros livros, etc. E depois se matricula em um curso para poder desenvolver a habilidade. Enfim, isso é investimento, investir em conhecimento. Isso não é gasto. Investir em conhecimento é, sem dúvida nenhuma, o melhor investimento que você pode fazer. Conhecimento e saúde, na minha opinião, são os investimentos que todo mundo deveria fazer. Você deveria se alimentar bem, você deveria se exercitar bem e você deveria ler bons livros, adquirir novos conhecimentos, porque isso se desenvolve, te desenvolve mentalmente e fisicamente.
são os melhores investimentos na minha opinião. E quando você faz uma academia, por exemplo, você matriculou na academia, isso não é gasto, isso é investimento. Agora, se você se matricula na academia e nunca vai, se você compra livros e nunca lê, se você se matricula em cursos e nunca frequenta as aulas, aí é gasto. E aí foi a armadilha. Por quê? Porque não serviu para nada. Então, gasto, você tem que entender o seguinte, existem gastos desnecessários e existem gastos necessários. Quando você gasta o seu dinheiro de forma desnecessária, você caiu na armadilha. Agora, claro que vai existir gastos que você precisa fazer. Você vai precisar ir no supermercado comprar comida para você comer, para você, para sua família. Isso não é armadilha. Isso não é armadilha. Então, entenda a diferença entre armadilha e gastos necessários. Esse é o primeiro passo. Você precisa ter isso bem claro. Quando você tem uma meta, pessoal, você enxerga as armadilhas com certa naturalidade. Então, se a sua meta é, por exemplo, fechar as contas no azul, você está fechando sempre no vermelho, e aí você põe na sua cabeça que você quer começar a fechar as contas no azul, pinta uma oportunidade de compra, você fala, não, eu não preciso disso, o meu objetivo é fechar as contas no azul, eu não preciso. Às vezes você até precisa, mas não precisa daquilo naquele momento. Você pode, não, eu quero comprar isso aqui, mas pode esperar alguns meses, eu não preciso disso agora. Então eu vou esperar para fechar minhas contas no azul. E isso, tá vendo? Você começou a ter essa meta, começou a ficar claro para você. Se a sua meta era guardar 10 mil reais, você está quase lá e aí pinta um telefone para você comprar, você fala, não, eu tenho esse objetivo de guardar 10 mil reais, se eu comprar esse telefone eu não vou conseguir cumprir esse objetivo. E aí você vai lá e faz o sacrifício de comprar o telefone, o sacrifício de não comprar o telefone. E aí você não compra e atinge a sua meta. E aí depois que você atingir a sua meta, se no próximo mês ou se no próximo período não tiver uma meta, você até talvez se permita comprar aquele telefone, mas naquele momento, aquela oportunidade de compra serviu como uma armadilha para você. Você só conseguiu vencer aquela armadilha porque na sua cabeça estava claro que você agora tinha uma meta. Então a meta, eu vou falar essa palavra 500 vezes nesse vídeo, acho que já falei 300, falta 200 vezes para eu poder falar nesse vídeo, é extremamente importante. E aí você não tem uma meta, um objetivo sem propósito. Se não existe propósito, você não vai conseguir fazer. Se o seu propósito, se o seu objetivo vai juntar, como eu acabei de dar exemplo, 10 mil reais, precisa existir um propósito por trás daquilo. Ninguém deve juntar dinheiro por juntar, só para ter dinheiro. Ah, eu tenho porque eu tenho. Para quê? Qual que é o objetivo disso? Se você faz isso, talvez você até consiga fazer isso. Mas, eventualmente, você vai cair em alguma armadilha e aquele dinheiro vai escoar pelo ralo. Isso é fato. Você precisa ter um propósito. Não, eu quero ter 10 mil reais porque esses 10 mil reais vão ser a minha reserva de emergência. Em períodos de dificuldade, eu tenho de onde tirar que é esses 10 mil reais. Isso é um propósito. Eu quero juntar 50 mil reais porque eu quero fazer um curso nos Estados Unidos, eu quero fazer um intercâmbio, isso é um propósito. E aí a sua meta é juntar 50 mil reais porque existe o propósito de fazer essa viagem, estudar fora do país. E aí você consegue fazer esses sacrifícios do dia a dia. Esses sacrifícios que são o quê? Ah, pintou um telefone para poder comprar, eu não vou comprar, porque senão vai desinteirar os 50 mil e esses 50 mil é o que vai me levar lá para os Estados Unidos fazer o meu curso lá, o meu intercâmbio. Então se eu compro o telefone eu fico distante dessa realidade, tá vendo? Existe um propósito. Quando tem um propósito, aí sim você começa a ficar com mais apetite para poder fazer esse sacrifício. Do contrário, eu quero juntar 50 mil. Para quê? Eu quero ter 50 mil na minha conta. Eventualmente vai pintar uma oportunidade e eu acredito que você nunca vai chegar nos seus 50 mil, porque não tem um propósito. Então, eu disse que você precisa ter disciplina com o seu dinheiro. Para ter disciplina, você tem que ter uma meta e para ter essa meta, esse objetivo, você tem que ter um propósito. Essas três coisas são fundamentais para você se organizar com as suas contas. Independente, se você está endividado e quer sair das dívidas, você precisa fazer isso. Se você não está endividado, está guardando dinheiro, mas quer guardar mais, você precisa fazer isso. Se você já está guardando uma grana legal, mas não está investindo, você vai precisar fazer isso. Tudo isso aqui, essa trilogia, esses três itens são importantíssimos. E agora nós vamos discutir, por exemplo, quais são as formas eficientes de você traçar uma meta. Se você seguir esse roteiro que a gente vai passar aqui agora, é fato, você vai ter uma meta bem definida e uma vez tendo essa meta que vai ser desenhada em cima de um propósito,
você vai conseguir se organizar financeiramente. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa, depois disso tudo que a gente já discutiu, a meta, pessoal, ela precisa ser específica. Você não pode fazer uma meta de forma vaga, ou seja, eu quero juntar dinheiro. Isso é muito vago, isso é muito vago. Você juntar dinheiro, R$1 é juntar dinheiro. Você quer juntar R$1, R$1.000, 100 mil, 1 milhão, quanto que você quer ter? Você precisa ser específico com a sua meta. Nós estamos falando aqui de dinheiro. É claro que especificidade vale em todas as áreas, mas quando o assunto é dinheiro, você precisa ter um número por trás daquilo. Se você quer fechar no azul, beleza, então a sua meta é não ter dívidas no final daquele período. No final daquele período você quer que o seu salário seja superior às suas dívidas daquele período. Isso é fechar no azul. Você ganhou mais do que gastou, fechou no azul. Isso é uma meta, isso é especificidade. Talvez não tenha um número, o número ele pode ser 0, inclusive. Não, eu quero fechar no 0 a 0. Ou quero fechar com R$1 positivo. Fechar no positivo é específico. Então, você precisa ser específico com a sua meta. Se você já fecha no positivo e quer fechar mais ainda, aí você vai ter que traçar um número. Não, eu quero fechar esse mês agora com R$1.000 a mais na minha conta, com R$10.000 a mais na minha conta. Isso é especificidade. Então, não adianta traçar uma meta de forma vaga. Eu quero só juntar dinheiro. Não, eu quero juntar tantos R$1.000. Começou a ficar legal, começou a ficar mais claro o negócio. Próximo passo, então, precisa ser mensurável. Como é que você mede? É simples. O seu objetivo, primeiro, no tópico anterior, a gente disse que precisa ser específico. O seu objetivo era juntar R$10.000. Como é que você mede se você atingiu esse objetivo? Olhou a conta depois daquele período. Tem R$10.000? Meta alcançada. Não tem? A meta não foi alcançada. Então precisa ser específico, mas precisa ser mensurável. Você precisa ter uma forma de medir. Quando o assunto é dinheiro, não tem a menor dificuldade. Você mede dinheiro olhando a sua conta. Tem o valor que você queria ter? Bacana. O seu objetivo era fechar no azul? Olha a conta. Tá azul a conta? Literalmente, tá azul? Meta está alcançada. Não, tá vermelho? Então você não alcançou. Portanto, você tem que ter uma forma de medir se aquilo foi atingido. Se o seu objetivo é perder 5 quilos em 30 dias, no final de 30 dias você sobe na balança. O peso que está ali na balança está 5 quilos inferior a 30 dias atrás? Se tiver, você alcançou. Se não tiver, você não alcançou. Simples assim. Então ela precisa ser específica, precisa ser mensurável. A próxima coisa, ela precisa ser atingível. Não adianta. Se você tem um salário, por exemplo, de R$5.000, você vai colocar que a sua meta naquele mês é juntar 6.000? Você só ganha 5, como é que você vai juntar 6? Ou você ganha 10 e quer juntar 11? Você ganha 50 e quer juntar 51? Não, existe um limite para isso. Até porque, em primeiro lugar, o limite é o seu próprio salário. Segundo lugar, existe uma diferença entre o seu salário bruto, o seu salário líquido e aquelas despesas que você tem que pagar todo mês. Então, ninguém consegue juntar 100% do salário. É muito bom, não vou dizer ninguém, mas eu não consigo imaginar um cenário, a não ser que você more com outras pessoas que pagam aluguel e pagam todas as suas contas, o que não é comum de acontecer. Mas então, não é provável que você consiga juntar 100% do seu salário. Mas ainda que seja provável, o limite é o 100%, o limite é o seu salário. Não é possível juntar mais do que você ganha. Portanto, não faz sentido nenhum você traçar uma meta que você não consiga cumprir. Se a sua meta é perder peso, você vai dizer o seguinte: eu estou começando a fazer exercício físico agora e quero perder 50 quilos esse mês. Tudo bem que para alguns essa realidade pode ser possível, mas é muito pouco provável. Então, se você traça algo que é tão improvável de acontecer, você começa a ficar frustrado, porque aquilo não vai acontecer e você fica frustrado. E aí você desanima e joga tudo pro ralo. Quando o assunto é dieta, você volta a ganhar peso depois de não ter conseguido aquilo. Então você precisa estar atento para poder traçar uma coisa que você consegue atingir. Se o seu objetivo é juntar R$10.000, você tem que ter condições de juntar R$10.000. Senão você vai ficar frustrado à toa, porque traçou uma meta que não fazia sentido. Você foi específico, porque era juntar R$10.000, tem como medir, mas ela não era atingível. Então, trace uma meta que seja desafiadora, mas ao mesmo tempo seja possível de cumprir. Um lugar que você sabe que você possa chegar. Algo que você sabe que pode atingir. Do contrário, você vai ficar frustrado. Ela precisa ser relevante. Se for uma coisa irrelevante, eu vou juntar R$1 todo mês. Será que isso tem relevância? Se você fecha as contas no vermelho todo mês e começa a fechar no azul,
Isso tem muita relevância. Você está saindo de um cenário de dívidas para um cenário de valor positivo na conta. Isso tem relevância. Agora, se você já fecha todo mês no azul e fala assim, agora eu vou pôr uma meta de juntar R$1, qual que é a relevância disso? R$1, às vezes você ganha R$1 de troco com uma pratinha, até perde aquele dinheiro, põe no bolso, cai para a rua fora, você nem faz questão de pegar, porque é um valor de pouca expressão, é uma quantia de pouca expressão. Dá para você fazer algumas coisas com R$1? Claro que dá, não dá para fazer muito, mas dá para fazer alguma coisa, mas é um valor de forma, é algo quase que irrelevante, e sem fazer muito esforço você vai conseguir chegar lá. Então, se não for relevante, você não vai se dedicar. Isso não é ter disciplina. Isso não é ter disciplina. Eu vou falar que eu vou na academia e vou chegar lá e vou fazer um abdominal todo dia. Mas eu fui na academia. Qual que é a relevância disso? Um abdominal todo dia não vai te levar a lugar nenhum. Não vai, mas é melhor do que 0. Sem dúvida nenhuma. Então faz assim, ó. Primeiro dia eu vou fazer 1, no segundo eu vou fazer 2, no terceiro eu vou fazer 3, depois 4, tudo aí. No 30º dia você já vai estar fazendo 30. Aí é outra parada. Aí tudo bem, aí é uma coisa escalável. Agora, se você falar assim, não, todo dia eu vou fazer um abdominal, não tem relevância. Então aprenda a ter critério para poder fazer sua meta, estipular sua meta, para que ela seja relevante. Senão, você não vai conseguir. O seu objetivo, lembra, o seu objetivo é ter disciplina com o seu dinheiro. Se você vai colocar uma coisa irrelevante, e precisa ter bom senso para fazer isso, se for irrelevante, você não vai fazer. Próxima coisa, a meta precisa ser temporal. Extremamente importante isso. Ela precisa ser temporal. Quando o assunto é dinheiro, você tem que pensar assim, eu quero juntar R$1.000 durante 30 dias. Né? Nos próximos 30 dias eu quero ter R$1.000 na minha conta. Ou no final desse ano eu quero ter R$10.000 na minha conta. Ou no final desse ano eu quero ter fechado no azul, quero ter encerrado as minhas contas no azul. Isso aí são metas e são temporais, percebe? No final de 30 dias, no final desse ano, no final de 6 meses, isso é um tempo. Porque se você só fala assim, eu quero fechar as contas no azul. Quando? Não interessa. Eu quero que isso aconteça. Pode ser hoje, pode ser daqui a 50 anos. Isso não tem muita relevância. É igual a gente falou no tópico anterior, precisa ser relevante. E agora eu estou dizendo para você que precisa ser temporal. Se você não tem um tempo, uma data de corte, uma data limite para aquilo, você vai procrastinar. Essa é que é a verdade. Você vai procrastinar. Eu quero perder 10 quilos. Quando? Não sei. Não sei. Pode ser esse ano, pode ser ano que vem, pode ser... Como que você vai se dedicar e fazer o esforço que precisa para perder esse peso se você nem sabe quando que quer que aquilo aconteça na sua vida? Então, precisa ser temporal. Precisa ser temporal. Então, veja bem, o que nós discutimos aqui? Vamos voltar. Ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser atingível, ela precisa ser relevante e ela precisa ser temporal. Esse critério, pessoal, esse caminho que a gente seguiu aqui, essa metodologia que a gente abordou aqui, ela é chamada de SMART. Metodologia SMART. Se você for lá no Google e digitar assim, metodologia SMART para traçar metas, ou só digitar meta SMART, você vai passar por isso que a gente discutiu aqui no vídeo. E o que significa SMART? Bom, SMART é uma palavra que vem do inglês e no inglês ela significa esperto. Ou talvez possa ser usado em determinado conceito, pode ser determinado em determinado contexto, pode ser utilizado como inteligente também. SMART é uma meta esperta, portanto, não necessariamente, não é isso. É que as letras SMART, S-M-A-R-T, as 5 letras, elas formam, cada uma delas forma uma dessas etapas que a gente leu aqui. Então o S de SMART, ela é uma meta específica, né? Lembra que nós estamos falando do SMART em inglês, portanto specific. E aí o M, mensurável. A gente disse que a meta precisa ter uma forma de você medir se você chegou lá ou não chegou. O A no SMART é atingível. Você precisa traçar alguma coisa que você consiga cumprir. Senão você vai traçar um horizonte muito distante da sua realidade e vai ficar frustrado. E frustra mesmo. E aí depois que você frustra, para poder recuperar é muito difícil. Então precisa começar de forma atingível. Ela tem que ser relevante. Ela tem que ser o R do SMART. Ela tem que ser relevante. Se não for uma coisa insignificante, eu dei o exemplo de juntar R$1 todo mês, é algo insignificante para a maioria. Portanto, se for insignificante, você já está fechando as suas contas no azul. Você vai pôr uma meta insignificante para você, você não vai fazer esforço. Isso não é meta, isso não vai exigir de você nenhuma disciplina. Nenhuma disciplina.
E aí ela precisa ser temporal. É o T do Smart, a última letra. Ela precisa ser temporal. Então você precisa ter uma data de corte para aquilo ali. Então põe a sua meta de juntar tantos R$1.000 em determinado tempo. Isso aí, se você fizer dessa forma, eu quero juntar R$10.000 em 30 dias. Você cobriu todas as letras, você cobriu todas as etapas do Smart. Tudo isso. R$10.000 é mensurável, R$10.000 em 30 dias é temporal, R$10.000 é específico, é relevante, se for relevante para você. Eu acredito que R$10.000 é relevante para a maioria das pessoas, mas se o seu cenário já é de um cenário de maior conforto financeiro, talvez 10 mil seja irrelevante para você. Então, você tem que conhecer os seus números. Cada um de nós tem um número, você precisa conhecer o seu. E essa metodologia, ela é uma metodologia muito aplicada no dia a dia das grandes empresas. Então, esse conceito que eu estou trazendo para você aqui, grandes empresas traçam as metas dessa mesma forma. Você provavelmente traça suas metas dessa mesma forma. Você só não conhecia esse contexto. Às vezes você não aplicava todos, como eu disse no início do vídeo. Alguns desses tópicos talvez sejam meio óbvios para você, mas talvez nem todos. Essa questão do temporal, por exemplo, não é óbvia para muita gente. Muita gente fala assim, eu quero ter R$1.000 na minha conta, mas determina um prazo de corte para isso. Porque uma vez que você determina um prazo de corte para aquilo, você vai se sacrificar, não é nem sacrifício de ficar sofrendo com aquilo, não, você não tem que sofrer não, mas você tem que ter disciplina, e disciplina exige esforço. As coisas não vêm fáceis, nada é fácil na vida, isso aí para qualquer área, para todo mundo. As coisas são difíceis, e por serem difíceis, exigem dedicação. E aí essa dedicação só vem se você tem disciplina para poder fazer aquilo. E como é que você tem disciplina? Traçando uma meta. E como é que você traça uma meta? Com um propósito. Então a primeira coisa, qual é o seu propósito? Você quer ter dinheiro? Para quê? Para que você quer ter dinheiro? Só para ter dinheiro? Não, eu quero fechar no azul porque eu quero fechar no azul. Beleza. O seu propósito é de sair das dívidas, portanto. É um propósito relevante. É um propósito que eu acho que você deve perseguir mesmo. Fechar na dívida sempre, fechar no vermelho não é saudável para ninguém. Portanto, eu recomendo que você não feche suas contas no vermelho. Se esse é o seu cenário hoje, trace uma meta que te permita sair desse cenário. E como que você traça uma meta? Fazendo isso que a gente está discutindo aqui nesse vídeo. Tá certo, pessoal? Então, essa metodologia, ela é uma metodologia simples, ela é uma metodologia objetiva, ela é bem prática de você aplicar no seu dia a dia. E se você fizer isso, se você seguir por este caminho, é fato, você vai conseguir eventualmente exercer disciplina. Isso pode não vir do dia para a noite, mas em algum momento você vai conseguir sim se disciplinar e desenvolver você vai conseguir desenvolver disciplina com os seus gastos, tá certo? Esse foi o tema de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se você quer deixar o seu comentário, é sempre muito bem-vindo os seus comentários. Deixa lá o seu comentário, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o comentário explicando por que você não gostou. Se você discorda, deixa o seu comentário explicando por que você discorda. Tudo isso é importante para nós, para a gente poder evoluir aqui os vídeos e saber o que mais interessa para vocês, tá ok? Muito obrigado pela sua participação, até a próxima. Valeu!